Sejam novamente bem-vindos ao Mundo Métrico Matemática para mais uma aula sobre regra de 3 e desta vez conversaremos um pouco sobre regra de 3 composta, beleza? Faremos aqui alguns exercícios para fixar melhor as ideias. Vem com a gente, acompanhe até o final. Bom, galera, antes de iniciarmos a falar sobre regra de 3 composta, é importante falar sobre a relação entre as grandezas, beleza? Como vimos em aulas anteriores, a regra de 3 simples, ela relaciona apenas duas grandezas. Quando eu relaciono mais de duas grandezas, eu tenho regra de 3 composta, beleza? Então, regra de 3 composta é aquela que relaciona mais de duas grandezas, tranquilo? Vamos ao exemplo 1. Para construir uma casa, 15 homens trabalhando a 8 horas por dia gastam 10 dias de serviço. A segunda parte do problema nos diz: caso fosse reduzido a quantidade de trabalhadores para 10 homens trabalhando e trabalhando apenas 6 dias, quantas horas diárias eles precisavam trabalhar para entregar essa casa, para construir essa mesma casa? Vamos lá, vamos começar a separar aqui as nossas grandezas, certo? A gente tem, vou chamar de H, a quantidade de homens trabalhando, é uma grandeza. A outra grandeza é a quantidade de dias trabalhado. E a outra grandeza é o tempo em horas por dia trabalhado. Qual é o próximo passo? Vamos preencher essa nossa tabelinha aqui, ó. Da primeira parte do problema, temos que 15 homens trabalhando durante 10 dias em uma carga horária de 8 horas por dia. Então, para construir a casa, tem essa condição pela primeira parte do problema. A segunda parte do problema nos diz que haverá uma redução para 10 homens e que eles trabalharão apenas 6 dias. Então, para suprir essa demanda, qual é o primeiro passo? A gente vai organizar nossas informações agora em forma de uma proporção. A exemplo do que a gente vinha fazendo anteriormente, a gente pega a coluna que contém a nossa grandeza principal, a informação de incógnita, e coloca ela aqui em forma de fração e monta essa proporção. Qual é o próximo passo? Quantas grandezas eu tenho aqui? Tenho 3, já utilizei uma. Restam quantas? Restam 2. Então eu vou colocar um produto de 2 frações aqui, porque eu tenho mais 2 grandezas para incluir nessa relação aí. Agora eu vou fazer aquela análise para saber se essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Como a minha incógnita está embaixo, eu vou colocar uma setinha apontando para baixo aqui. E vou analisar as grandezas de 2 a 2, sempre em relação à nossa coluna que contém a nossa incógnita, beleza? D é a quantidade de dias trabalhados. Vamos imaginar o seguinte, comparando apenas essas duas grandezas, se para construir a casa eles trabalham 8 horas por dia, exemplo, se esses homens aumentassem a quantidade em horas por dia trabalhado, eles gastariam mais dias para fazer a casa ou menos dias para fazer a mesma casa? Eles gastariam menos dias. Então, a setinha fica ao contrário, porque à medida que aqui aumenta, aqui diminui, ou vice-versa, beleza? Olhando agora para essa outra grandeza, a quantidade de trabalhadores. Se aumentar a quantidade diária trabalhada, se as horas trabalhadas por dia aumentar, para construir essa mesma casa, eu vou precisar da mesma quantidade de trabalhadores? Eu não preciso aumentar o número de trabalhadores, pelo contrário, eu vou diminuir. Ou seja, se eu diminuir o número de trabalhadores, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia para poder atingir a minha demanda. Então, feito isso, a gente vai relacionar. Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar de 2 a 2. Essa primeira grandeza aqui, ó. Essa grandeza central aqui, que está com a setinha para cima. Em relação à grandeza que contém a nossa incógnita, é diferente, porque a setinha está em sentido diferente. Então, 10 para 6 passa a ser 6
para 10, porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, a gente faz a inversão, assim como a gente faz na regra de 3 simples, e coloca aqui nesse primeiro fator aqui. Analisando essa outra grandeza, que é a quantidade de homens, em relação ao tempo que se encontra no nosso incógnito, o que acontece? Sentido contrário, setinha diferente, então também acontece a inversão. 15 para 10 passará a ser 10 para 15. E colocamos aqui desse outro fator. Tranquilo, tranquilo. A partir de então basta fazer os métodos resolutivos. Então teremos 8 para x. Vamos verificar se há possibilidade de fazer simplificações. Notamos que 10 pode simplificar com 10, resultando em 1. Aqui ficará 6 para 15, certo? Resolvendo isso aqui embaixo, teremos então que x vezes 6 é igual a 15 vezes 8. Isso nos diz, então, que 6x é igual a 120, certo? E, portanto, x é igual a 120 dividido por 6, que por sua vez é igual a 20. Beleza, significa o seguinte: se eu coloco menos trabalhadores trabalhando menos dias para construir a casa, eles terão que trabalhar mais horas por dia. Reduz-se os dias, aumenta a quantidade de horas trabalhadas. Reduz-se os trabalhadores, também aumenta a quantidade de horas trabalhadas. Ou seja, o tempo gasto, o tempo trabalhado por dia seria de 20 horas. Tranquilo? Esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo, já na sua tela. Para fazer um percurso de 360 km, um automóvel viajando a 120 km por hora, ele gasta 3 horas. Baseado nessas informações, vem a segunda parte do problema. Caso o percurso fosse aumentado para 480 km e esse veículo reduzisse sua velocidade para 100 km por hora, quanto tempo ele levaria para fazê-lo? Então, beleza, ó, vamos colocar aqui a velocidade do veículo, o tempo gasto em horas e a distância percorrida, ou seja, o percurso aí. Vamos preencher. Da primeira parte do problema, temos que a velocidade é de 120 km por hora. Ele viaja 3 horas, fazendo assim 360 km. Da segunda parte, nos diz que passam a ser 480 km, a velocidade passa a ser de 100 km, então quanto tempo ele gastará para percorrer esses 480 km? Resolvendo isso aqui, primeiro passo, pegamos aqui a coluna da nossa grandeza que encontra-se a nossa incógnita, convertemos para a fração. Contamos quantas grandezas faltam para jogar dentro dessa relação. Faltam 2, certo? Porque já incluímos uma, faltam 2. Então, vou colocar aqui 2 tracinhos de fração para incluir essas grandezas que faltam. Vou fazer agora a comparação. Setinha para baixo. Vou comparar com essa primeira grandeza aqui. Observe, TH é o tempo da viagem. É o tempo que o veículo gasta na viagem. D é a distância. Vamos analisar da seguinte forma. Se ele aumentar o tempo de viagem, o que vai acontecer com a distância proporcionalmente? Ele vai percorrer uma distância maior. Ou seja, quanto mais tempo ele viajar, maior é a distância que ele percorrerá. Ou seja, acontece o mesmo comportamento. Então, setinha para o mesmo sentido, porque acontece o mesmo comportamento. O tempo aumenta, a distância percorrida também vai aumentar. Analisando com essa grandeza, se ele aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele gasta mais tempo para chegar ou menos tempo para chegar? Se a pessoa quiser chegar mais rápida no destino, ele precisa aumentar a velocidade para gastar menos tempo. Aumenta a velocidade,
diminui o tempo, são inversamente proporcionais, portanto, setinha em direção contrária. Vamos lá! Bom, 360 para 480, aqui não importa a ordem que eu coloco essas duas grandezas. Qualquer uma das ordens vai funcionar, desde que eu me preocupe com as características dessas grandezas serem inversamente ou diretamente proporcionais a essa grandeza principal aqui. Vamos lá, 360 para 480, notem que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então essas duas são iguais, ó. Aqui, vou colocar um mais, são iguais. Então eu não faço inversão alguma, continua sendo 360 para 480. Agora, em relação a essa grandeza, ó, são diferentes. Observe que são diferentes. Uma tem a setinha para baixo, outra tem a setinha para cima. Se elas são diferentes, 120 para 100 passará a ser 100 para 120. Preencheremos aqui 100 para 120. A partir de então, basta aplicarmos os métodos resolutivos, que é muito simples, né? 3 está para x. Observe aqui, pessoal, o seguinte. Termina em 0, é múltiplo de 10. Se é múltiplo de 10, posso simplificar por 10 em cima, por 10 embaixo. Termina em 0, é múltiplo de 10. Posso simplificar por 0 em cima, por 10 em cima e por 10 embaixo. Dá para simplificar mais ainda? Quanto mais simplificações fizermos, mais fácil fica. Observe, 36 é múltiplo de 12. 36 é múltiplo de 12. Então eu posso simplificar esse 12 com esse 36. O 36 passará a ser 3, porque 3 vezes 12 é 36. Dá para simplificar mais ainda? Dá. 48 é par, 10 também. Então 10 com 48 simplifica por 2. O 10 passa a ser 5, o 48 passa a ser 24. Restando aqui, ao final das contas, 3. Embaixo aqui, no denominador fica 24. E aqui fica 5. Sabemos que quando não aparece, o denominador é 1, certo? Resolvendo agora, 3 é igual a 15 sobre 24. X, portanto, é igual a 72 dividido por 15. Se vocês fizerem a conta aí, verão que x então é igual a 4,8 horas. 4,8 horas, pessoal, a gente pode representar de uma maneira mais clara, para que fique melhor entendido. O que a gente pode estar fazendo? Quando eu tenho um número, vírgula alguma coisa, esse alguma coisa, depois da vírgula, representa um percentual de um total, de um inteiro. Por exemplo, 4,8 horas é a mesma coisa que 4 horas inteiras, mais 80% de uma outra hora. Ou seja, basta calcularmos aqui 80% de uma hora, ou seja, de 60 minutos, e teremos nosso resultado. Chegaremos então que esse tempo é igual a 4 horas e 0,8 vezes 6 dá 48. Então 4 horas e 48 minutos. Beleza? Na próxima aula faremos alguns exercícios no estilo Enem. Faremos aqui questões do Enem para ver como é feita essa aplicação de regra de 3 e como é cobrada no Enem. Pessoal, se gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e muito obrigado por assistir o Mundo Métrico Matemática. Até a próxima!